Ana Rita Pires é docente universitária e investigadora. Em 2005 licenciou-se em Matemática Aplicada e Computação no Técnico e em 2010 doutorou-se no MIT em Boston, especializando-se na área de Geometria Simplética. O seu trabalho divide-se entre a investigação e o ensino, que descreve como uma constante sucessão de desafios e aprendizagens. Depois do doutoramento, lecionou e investigou na Cornell University como HC1 Assistant Professor, na Fordham University em Nova York e na Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Desde 2018 está na Escócia, é docente e investigadora na Escola de Matemática da Universidade de Edimburgo. Outras atividades de comunicação e divulgação a públicos mais alargados incluem o Med Circle, que é um programa extracurricular para alunos da pré-primária até ao ensino secundário. Já deu aulas à noite numa prisão, fez alguns vídeos para o YouTube, a coedição de livro Números, Cálculos, Cirurgias e Nós de Gravata e palestras dirigidas a vários públicos, muitas das quais sobre origami, onde mostra como as construções geométricas que os matemáticos demonstraram ser impossíveis de fazer com régua e compasso são possíveis de obter com origami. Na Cornell University, lecionou Matemática e Política, uma disciplina com conteúdo matemático, mas com motivações e exemplos retirados da ciência política, abordando temas como a teoria das votações e a teoria dos jogos. Apareceu? Obrigada, Sofia e eu, Francisca. Não sei quem é que falou, mas... ok, então, obrigada pela apresentação, obrigada pelo convite. E estão aqui, não sei se estão a ver aqui no quadro, está uma... vocês devem ter uma folha de papel, aliás, duas, só precisam de uma. Mas para o caso de haver algum engano, tem uma segunda de backup. Pronto, portanto, é só para fazer estas dobras preliminares e depois vamos usar lá mais à frente. Portanto, dobrem ao meio, isso faz uma linha um meio de altura, depois em um quarto, e depois vocês podem escolher um ponto qualquer C na aresta superior do quadrado. Se escolherem um ponto muito para a esquerda ou muito para a direita, são capazes de acabar a precisar de uma parte da folha que não existe, depois nas dobras lá mais para a frente. Portanto, escolham assim mais ou menos ali naquela região, só porque vocês não têm folhas infinitas. Pronto, folhas com uma área infinita, quero dizer. Ok, então vamos começar e depois lá mais para a frente já usamos a folha de papel. Ups, como é que eu passo para... ok. Desculpa. Então, a nossa palestra é basicamente sobre, é um duelo entre Euclides, que às vezes é conhecido como o pai da geometria, e o origami, portanto fazer dobras, fazer bonequinhos com dobras de papel. Então começamos na Grécia Antiga, diz uma lenda que havia uma doença contagiosa, portanto, como agora, na ilha de Delos, e que alguns dos seus cidadãos viajaram até ao oráculo de Delfos para procurar conselhos. Esperemos que, portanto, na altura não havia restrições de viagens, como agora. Isto é uma ilustração de um desenho de como seria o oráculo de Delfos na altura, e eles falaram com a pitonisa, com a Pítia, que era a pitonisa, e que lhes recomendou que para resolver este problema eles deviam duplicar o altar de Apolo, que... Conseguem ver o meu rato? Agora não ouço ninguém. Alguém me pode dizer se conseguem ver o meu rato? Sim! Ok, obrigada. Duplicar o altar de Apolo sem mudar a sua forma, ou seja, fazer com que ele ficasse 2 vezes maior, mas continuando a ser mais ou menos um cubo. Para mim não é muito óbvio como é que isto ia ajudar com a Covid da altura, mas pronto.
Na verdade, há um cronista grego, Plutarco, que diz que não era uma doença, mas que eram problemas políticos, e o significado deste conselho da pitonisa era que eles deixassem de se preocupar tanto com política e fizessem qualquer coisa mais útil, como estudar matemática, que eu acho que é um bom conselho. Pronto. Então, aqui está o altar de Apolo, eles querem duplicar o altar, e então talvez a primeira coisa que lhes ocorreria seria duplicar o tamanho da aresta do cubo, mas claro que o resultado aí não seria duplicar o tamanho do cubo, mas sim octuplicar, não é? Porque o volume do cubo é aresta ao cubo, portanto 2 ao cubo dá 8. Se nós quisermos duplicar o cubo, temos que multiplicar a aresta por raiz cúbica de 2, que é para quando fizermos raiz cúbica de 2 ao cubo, ficarmos com 2. Ok, então havia uma... portanto, na altura eles não queriam fazer uma coisa aproximada, queriam ter uma solução exata e, portanto, havia a questão de como fazer isto de um modo completamente exato e também de um modo, uma solução que fosse pura, por assim dizer. Eu já vou explicar o que é uma solução pura, mas antes disso vou dar um exemplo de como é que seria duplicar o quadrado, em vez do cubo, com uma solução pura. Portanto, primeiro podíamos fazer duplicar a aresta, portanto ficamos com um quadrado 2 vezes maior, desculpem, 4 vezes maior em área, 2 vezes 2 é 4. Depois podemos tirar estas diagonais dos quadrados e agora temos ali um quadrado no meio, vermelho, que são 4 triângulos vermelhos, e depois há estes 4 triângulos amarelos e todos juntos eles dão a área total do quadrado, que é 4. Mas como a parte amarela tem o mesmo tamanho que a parte vermelha, porque são 4 triângulos para cada cor, a área do quadrado vermelho é 2. Portanto, nós conseguimos duplicar, criar um quadrado com o dobro da área do quadrado inicial. Ups. Peço desculpa. E já agora, a hipotenusa destes triângulos, se vocês pensarem no teorema de Pitágoras, é raiz 2. Portanto, fizemos um quadrado com aresta raiz de 2, que tem o dobro da área do quadrado inicial que tinha aresta 1. Uma solução pura quer dizer, para os gregos na antiguidade, segundo as construções que aparecem nos elementos de Euclides. Tá? Ups. Ok. Isto é uma fotografia de uma edição muito antiga dos elementos de Euclides. Portanto, Euclides de Alexandria escreveu cerca de ano 100 depois de Cristo 13 volumes com praticamente toda a matemática que era conhecida na Grécia na altura e que foram a base do estudo da geometria durante muitos séculos, e é por isso que Euclides é conhecido como o pai da geometria. E estes livros, na parte da geometria, começam com, isto é uma edição, acho que esta é em latim, e começa por definir conceitos muito básicos. Estão aqui os desenhos, está aqui um ponto, uma linha reta, depois uma superfície, ângulos. Portanto, ele tem que definir todas estas coisas. Eu não sei se vocês já tentaram pensar como é que se definiria um ponto, mas não é muito fácil. Quer dizer, eu diria um ponto é um pontinho, mas isto não é exatamente uma definição, não é? Portanto, é um bocado difícil arranjar palavras para definir coisas tão fáceis. Eu vou-vos mostrar o que é que como é que ele definiu. Ponto é até poético. Ponto é o que não tem partes nem grandeza alguma. Ok, não sei se nós disséssemos isso a um extraterrestre, se ele dizendo não tem partes nem grandeza alguma, se ele desenharia um ponto, mas pronto. Linha é um comprimento sem largura. Quer dizer que linha aqui pode ser curva, e depois ele diz as extremidades da linha são pontos. Isto é porque para Euclides ele está a definir uma linha como um segmento, portanto uma coisa que tem princípio e fim. Depois a seguir ele define linha reta, neste caso é um segmento de reta, é aquela que está posta igualmente entre as suas extremidades. Como é que uma pessoa explica que é a direito?
pronto, isto foi a maneira que ele arranjou de explicar. Depois ele continua, acho que a próxima definição que eu tenho aqui é do círculo, que é um bocadinho mais à frente, definição número 15, é uma figura plana, fechada por uma só linha, okay? É a linha que vai à volta, a circunferência, tal que todas as linhas retas, desde os pontos dessa linha até o ponto dentro da figura, até ao centro, portanto os raios são iguais entre si. Pronto, não é fácil, de facto, definir estas coisas. Depois de ele dar um monte de definições, há mais do que 15, depois a seguir vêm os postulados, em que são basicamente são as construções muito básicas que temos que dar para poder fazer todas as outras. Portanto, a primeira diz que, dado 2 pontos, eu posso sempre traçar uma linha reta. Lembrem-se, uma linha reta é um segmento de reta. Okay? Depois o segundo diz que também se pode prolongar indefinidamente esse segmento de reta. Portanto, os postulados 1 e 2 são basicamente uma régua, não é? Formam uma régua. 3, dado um centro e uma distância, podemos fazer um círculo. Portanto, isto é o compasso. Se às vezes as construções, estas coisas que eu estava a dizer, uma solução pura para o problema, quer dizer coisas que se possam fazer com régua e compasso, que eu acho que são coisas que vocês fazem em EVT, em Educação Visual e Tecnológica. Depois o quarto postulado diz que todos os ângulos retos são iguais. Estes 4 primeiros postulados são bastante curtos e intuitivos, e depois o quinto é completamente diferente. Parece muito mais complicado, é super comprido, mais difícil de perceber. Eu vou fazer um desenho aqui. Diz, se uma linha reta interseta 2 outras linhas retas, formando com elas ângulos agudos, basicamente, não é? Do mesmo lado, são estas, uma linha reta intersetando 2 outras linhas retas que formam ângulos agudos com a linha reta da esquerda. Então, essas 2 retas, se prolongarmos indefinidamente, eventualmente encontram-se num ponto no lado dos ângulos agudos. Este postulado, este quinto postulado, parece muito mais complicado do que os 4 primeiros. De facto, há uma formulação equivalente do quinto postulado, que é esta aqui, é talvez mais conhecida, e depois chama-se o postulado das paralelas, que diz, dado uma reta e um ponto exterior a essa reta, existe exatamente uma linha que passa por esse ponto e é paralela à reta dada. Portanto, existe exatamente uma reta paralela. O facto deste quinto postulado ser tão mais complicado do que os primeiros 4 era uma coisa que chateava bastante o Euclides e muitos outros matemáticos. Eles tentaram durante muito tempo provar que o quinto postulado era uma consequência dos 4 primeiros, ou seja, que assumindo os postulados 1, 2, 3 e 4, seria possível mostrar que só existe uma paralela por um ponto exterior a uma reta dada. Eles nunca conseguiram provar que isto era verdade e, portanto, tiveram que incluir este postulado número 5 na lista dos postulados, na lista das hipóteses, por assim dizer, em vez de dizer que há uma coisa que é a consequência das outras. De facto, há uma razão muito boa para eles não terem conseguido mostrar que isto era consequência dos outros 4, é porque não é. E de facto há uma coisa chamada geometria não euclidiana, que é o que é que se obtém quando, em vez do postulado das paralelas, este quinto, se diz outra coisa qualquer. Quando nós pensamos nesta geometria em que estamos habituados, a geometria no plano, não é? O nosso modelo é um plano. Estas outras geometrias não euclidianas têm modelos que não são planos e o significado de ponto e reta, por acaso nas que eu vos vou mostrar, ponto é sempre o pontinho que nós estamos habituadas, mas retas são coisas diferentes. Então eu vou mostrar 2 desenhos de 2 geometrias não euclidianas e depois já voltamos à geometria euclidiana. Isto é um exemplo de uma geometria que se chama geometria esférica, e na geometria esférica os pontos são o que nós estamos habituados a pensar que são pontos, e as retas são círculos máximos da esfera.
E então temos aqui desenhada aqui em baixo uma reta, ok? Pronto, tem que se habituar à ideia de que uma reta é assim um círculo máximo. Depois temos aqui um ponto exterior a uma reta e o quinto postulado diz, nesta geometria, que dá origem a esta geometria, diz, dada uma reta e um ponto exterior à reta, não existe nenhuma linha que passa pelo ponto e é paralela à reta dada. Ou seja, qualquer outra reta, círculo máximo, que eu desenhe a passar por aquele ponto, e posso desenhar vários, não é? Podia dar a volta assim, vai interceptar a reta dada. Portanto, se nós aceitarmos que é essa a versão do quinto postulado que queremos, acabamos com outra geometria que pode ser desenhada neste modelo da esfera. Há outra que é o que é que acontece, portanto, geometria euclidiana plana é o que acontece quando existe exatamente uma paralela. Esta geometria esférica é o que acontece quando não existe nenhuma reta paralela à reta dada. E depois o que acontece quando existe mais do que uma? Um exemplo, e neste caso são infinitas, é esta geometria, este é um modelo de geometria hiperbólica. Portanto, neste caso, tenho que vos dizer, os pontos são, nós estamos habituados a pensar que são pontos, está aqui um exemplo de um ponto a vermelho, e retas são ou diâmetros deste círculo ou arcos de circunferência que interceptam a circunferência exterior num ângulo reto. Okay? E então, temos aqui, vamos pensar, uma reta dada, vamos dizer que é este diâmetro horizontal, um ponto exterior é aquele ali, e eu posso desenhar montes de retas, que são estes arcos de circunferência, que passam por aquele ponto. Aqui estão desenhadas duas, mas eu podia desenhar mais, se tivesse jeitinho. Pronto. Então, isto são dois exemplos de geometrias não euclidianas, mas agora vamos voltar para o Euclides, porque é o Euclides que está num duelo com o origami. Ok. Isto é um desenho do Escher. O Escher fez muitos desenhos baseados em geometria hiperbólica, é mesmo interessante e eu resolvi pôr aqui um desenho. Ok. Então, depois os elementos de Euclides continuam, portanto já tivemos as definições, os postulados e depois começa com proposições e teoremas e coisas assim. Os primeiros parecem muito simples, são coisas que vocês fizeram em Educação Visual e Tecnológica, provavelmente, pelo menos eu fiz quando estava na escola. A primeira é, se nos derem um segmento de reta, conseguimos com régua e compasso desenhar um triângulo equilátero com esse lado. Vou dar aqui um exemplo como é que isto se faz. Compasso ali, depois desenhamos aquele ponto e usamos a régua para para desenhar aquelas coisas. Quando eu digo régua e compasso, né, estou a dizer postulado 1, postulado 3 e por diante. Mas, por exemplo, outro exemplo, proposição 9. É possível bissetar um ângulo dado. Temos aqui um ângulo, escolhemos um ponto qualquer, fazemos ali com o compasso, temos ali o outro ponto e agora com a régua fazemos aquele segmento e agora já temos a proposição 1 do triângulo equilátero, ali está, e agora a régua outra vez. Pronto, isto divide o ângulo ao meio. Acho que ainda tenho aqui mais uma. Só porque vou usar estas um bocadinho mais à frente, estas construções. Dado um segmento de reta, podemos bissetá-lo, ou seja, cortá-lo ao meio, compasso, aqueles pontos onde elas se interceptam, régua, já está, pronto. Estas todas parecem muito simples, mas quer dizer, isto são 13 volumes, portanto podem imaginar que as coisas começam a ficar bastante complicadas. Um bocadinho mais à frente temos o Teorema de Pitágoras, acho que esta diz ali, livro 1, proposição, ok, a numeração romana, XL, isso é 47, ok. Portanto, a proposição 47 é o Teorema de Pitágoras. Isto, quando Euclides escreveu, obviamente que não fez com estes desenhos todos bonitos. Isto é uma edição moderna dos elementos de Euclides, que é muito bonita e todas as proposições têm assim desenhos. Aqui podem ver que é o Teorema de Pitágoras, né? Que o vosso triângulo retângulo, depois ali a soma das áreas destes quadrados é igual à área deste quadrado, está aqui. A soma das áreas destes dois é igual. É uma edição mesmo bonita, pronto. Na minha opinião. Ok, então a primeira coisa que vamos fazer com estas ferramentas é pensar que pontos é que podemos construir. Ou seja, se eu começar com 2 pontos,
Que outros pontos é que posso construir usando régua e compasso? Bom, régua, depois posso usar aqui o compasso e isso dá-me ali outro ponto, ali. Depois tenho aqui outro ponto. Depois tenho ali aquele ponto vermelho que apareceu, estes pontos são pequeninos, é difícil de ver. Está aqui um e está aqui outro. Já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Agora posso fazer com a régua este aqui, aparece-me mais um ponto. E por diante. Para simplificar um bocadinho esta pergunta, eu vou dizer que números é que podemos construir. Portanto, vou dizer que esta reta que eu desenhei nos 2 pontos iniciais é a reta dos números, e aqueles 2 pontos vou chamar 0 e 1, e depois aquele, portanto, será o ponto 2, não é? E depois ali temos um meio, aqui eu acho que não pus, mas é o -1, mas podem imaginar que eu depois fazendo aqui outra vez com o compasso tenho o ponto 3, se eu bisetar aqueles ali entre o 0 e 1 meio fico com 1/4, biseto aqui fico com 3/4, portanto, que números é que podemos construir? Só a pensar assim com fazer mais e mais círculos para a direita e para a esquerda e bisetando entre todos os pontos que tenho, consigo fazer, tantos pontos a aparecer, todos os naturais, aliás, todos os inteiros, não é? Porque eu também posso fazer ali para o lado esquerdo, e todas as frações com denominador uma potência de 2. Não é? Isso também é possível. Ok. E que mais números é que eu posso fazer? Posso construir? Para podermos continuar esta história, vamos fazer um desvio ao Egito, já tivemos na Grécia Antiga, agora vamos fazer um desvio ao Egito, onde Tales resolveu o problema de calcular a altura da pirâmide de Quéops. Como podem imaginar, sem coisas como drones e não sei o quê, é difícil medir então aqui o tamanho das pessoas comparados com o tamanho da pirâmide, não dá para pôr ali uma fita métrica, não é, na vertical. E então a ideia que ele teve foi esperar pacientemente, num belo dia de sol, que deve haver muitos no Egito, até que o sol estivesse exatamente na posição em que a sombra dele tivesse a mesma medida que a altura. Isto é fácil de fazer, basta uma pessoa em preparação deitar-se no chão, marcar onde é que acaba a cabeça e depois esperar, pôr-se ali em pé e esperar que a sombra tenha exatamente aquela altura. E depois ele pensou, no momento em que isto acontece, também tem que ser verdade que a sombra da pirâmide, este comprimento aqui desde o ponto roxo até ali, até ao C, é igual à altura da pirâmide. Portanto, depois é uma questão de ir medir quanto é que é este bocadinho aqui, que está fora da pirâmide, e quanto é que é esta metade da pirâmide. Portanto, este aqui seria 32 metros, digamos, e aqui de um lado ao outro da pirâmide era 230, portanto, a dividir por 2, soma-se ali os 32, dá 147, portanto, a altura também são 147 metros. Claro que eu acho que não está escrito em lado nenhum que este restinho de sobre eram 32 metros. Eu fui ver à Wikipedia qual é que é a altura da pirâmide de Quéops. Pronto. Depois fiz as contas para trás. Ok. Agora, claro que ele não tinha que esperar exatamente, se ele não fosse uma pessoa muito paciente, não tem que esperar até a altura até o comprimento da sombra ser exatamente da altura dele, porque o que é importante é a proporção, não é? Portanto, se por acaso já fosse ele tivesse tido esta ideia já muito à tardinha e as sombras já estão muito compridas e a sombra já tinha o dobro da altura, o dobro do comprimento que é a altura dele, então a sombra da pirâmide também seria o dobro do que a altura da pirâmide. O que interessa é a proporção. Não é? Isto é a base do Teorema de Tales, que se calhar vocês já conhecem, e que diz que se tiverem 2 triângulos semelhantes, ou seja, as hipotenusas aqui são a inclinação dos raios de sol, então B, bom, podem escrever isto como quiserem, não é? B está para A, como D está para C. Pronto, isto é o teorema, aliás, é uma versão do teorema de Tales só para ângulos retângulos, mas é verdade mais geral. E A, B, C e D já agora são os comprimentos desde a origem até ali àquele ponto onde eu pus a letra. Ok, então que números é que podemos construir usando o teorema de Tales? Se nós já soubermos como é que devemos construir
o número 1 é dado, não é? Portanto, é aquela distância entre os dois pontos iniciais, e se já soubermos A e B, por exemplo, porque B é 3/8 e A é 1/8, então provavelmente isto não são bons exemplos, não é? Pronto, porque tem o mesmo denominador. Então, este comprimento que está aqui, isto são tudo construções que eu posso fazer com régua e compasso, de pôr os números, em vez de estarem na linha horizontal, pô-los na linha vertical e aí por diante. Aquele número será B sobre A. Portanto, podemos construir todas as frações, todos os números racionais. Não é? Isto é basicamente uma máquina de calcular geométrica. A gente põe ali os dois números, em vez de pôr na máquina de calcular na calculadora, põe ali naquela vertical, depois faz ali aquelas linhas, desde o A até a 1, paralela do B até, e está aqui, sai aqui o resultado da máquina de calcular geométrica. Ok. E também podemos, se nós pusermos os números com quais queremos calcular aqui nestas outras posições, temos ali A vezes D. Portanto, esta máquina de calcular geométrica permite-nos multiplicar e dividir, e nós já sabíamos, usando só aquelas construções mais fáceis com o compasso, basicamente, somar e subtrair. Ok, então temos todos os naturais, todos os inteiros, e sabemos multiplicar, dividir, somar e subtrair, usando régua e compasso. E que mais é que podemos fazer? Não é? Bom, se lembrarem deste problema de duplicar o quadrado, nós construímos raiz de 2. E na realidade podemos tirar as raízes quadradas de todos os números naturais. É uma questão de usar o teorema de Pitágoras. Aqui está. Agora pomos ali, fazemos ali um ângulo reto, ali uma aresta de lado 1, e esta aqui, a nova hipotenusa, 1 quadrado mais raiz de 2 quadrados dá 1 mais 2, 3, que número ao quadrado é que é 3? É raiz cúbica de 3, raiz quadrada de 3. Depois pomos ali outro triângulo a seguir, ficamos com a raiz quadrada de 4. Depois pomos outro, ficamos com a raiz quadrada de 5, raiz de 6, raiz de 7, raiz de 8, raiz de 9 e por diante. E este desenho, que desenha todas estas raízes quadradas de números naturais, chama-se a espiral de Teodoro, não é obrigatório fazer com as cores do arco-íris, mas eu acho que fica mais bonito. Há uma coisa interessante sobre a espiral de Teodoro, só uma curiosidade, é que se nós continuarmos a fazer isto para sempre, não é? Podem imaginar, podemos fazer isto para sempre, fica um caracol cada vez maior, todas as hipotenusas, nunca acontece que elas se sobreponham com as anteriores, né? Ficam sempre em direções ligeiramente diferentes, que eu acho que acho que é interessante. Não faço ideia como é que se demonstra, nunca tentei pensar sobre isso. Ok, então temos todas as raízes de números naturais, raiz de 2, raiz de 3, blá 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 blá, raiz de 53, depois sabemos multiplicar, sabemos somar, frações, subtrair, né? Sabemos fazer montes de números já. Isto é uma raiz de uma fração, mas claro que raiz de 23 sobre 41 é raiz de 23 a dividir sobre raiz de 41, que a gente sabe fazer, porque sabemos tirar raízes de números naturais, 23 e 41, e sabemos dividir. Ok. Mais, etc. E se nós quisermos tirar uma raiz quadrada de um número que não é, portanto, um número que não é natural nem uma fração, que já tem lá dentro uma raiz quadrada. Será que podemos fazer isso? A espiral de Teodoro não nos ajuda, mas na realidade também há uma máquina geométrica de tirar raízes quadradas. Portanto, se nós temos um número A, que pode já ter raízes quadradas lá dentro, e depois fazemos A mais 1, desenhamos essa reta, encontramos o centro, portanto bissetamos, depois fazemos ali aquele semicírculo, e agora tiramos a perpendicular aqui a este ponto. O que acontece é que aquele comprimento que tem o ponto de interrogação vai ser a raiz quadrada de A. Okay? Então vamos lá pensar sobre isto. Fazemos estes dois triângulos, e agora o que eu vos quero dizer é que estes dois triângulos são semelhantes. Okay? E se eles são semelhantes, então
Vamos virar aqui. Se eles são semelhantes assim, então o ponto de interrogação está para 1, portanto o lado comprido está para o lado curto, como o lado comprido A está para o lado curto, ponto de interrogação. E portanto aqui dá ponto de interrogação ao quadrado igual a A, portanto ponto de interrogação igual a raiz de A. Ok. Porquê que eles são semelhantes? Se calhar um bocadinho, agora é como se fosse mesmo uma aula, um exercício de matemática, um trabalho de casa. Este ângulo aqui que eu estou a apontar com o rato, mais aquele ali, mais este ângulo reto dá 180, portanto este mais aquele dá 90, porque o reto já são 90, mas este aqui também é reto, portanto este aqui mais aquele ali também dá 90, portanto este é igual àquele, e este aqui pequenino é igual àquele pequenino, portanto temos que eles são semelhantes. Ok, então já sabemos tirar raízes quadradas, todos os números que nós conseguimos construir, depois conseguimos tirar raízes quadradas. Portanto, vamos continuar a fazer uma lista. Este é comprido. Temos ali. Olhem. Aqui, raiz oitava. Aliás, vamos olhar aqui primeiro para este. Sabemos fazer raiz de 5. Depois podemos fazer raiz ao quadrado. Raiz quadrada outra vez. Mas raiz quadrada de raiz quadrada é raiz quarta. Certo? E depois podemos continuar. Portanto, podemos fazer todas as raízes quadrado, quarto, oitava, 16, todas as raízes que são potências de 2. Ok, e mais, né? Já estamos aqui a fazer cada vez máquinas de calcular geométricas mais complicadas. Curiosamente, mais nada, acabou-se. Portanto, ok, não estou a dizer que são só estes, sei lá, 20 números que eu escrevi aqui, não é? Etc, dá-vos mesmo muito mais números. Mas os números que podemos construir com régua e compasso, estou a dizer agora, são só os números mais ou menos desta forma. Ok. Isto não é óbvio, é uma coisa que dá trabalho a demonstrar, mas é verdade, eu garanto. Ok, então vamos lá ver. Se nós sabermos construir estes números, que envolvem números inteiros, frações, somas, subtrações, multiplicações, divisões e raízes quadradas, de números que já conseguimos construir, será que é possível fazer raiz cúbica de 2? Bom, uma raiz cúbica de 2 não é uma raiz quadrada, nem uma raiz quarta, nem uma raiz oitava, mas claro que talvez fosse possível escrever raiz cúbica de 2 de uma maneira muito complicada, muito esperta, como um número daquela outra forma, mas também vos posso garantir que não é possível. Portanto, não é possível escrever raiz cúbica de 3, construir raiz cúbica de 2, desculpem, raiz cúbica de 2, ou raiz cúbica de 3, mas não é importante para este ponto, com régua e compasso, e portanto não sei o que aconteceu aos cidadãos da ilha de Delos, porque não conseguiram fazer aquilo que a pitonisa mandou. Na realidade conseguem usando alguns outros métodos considerados não puros, porque não são só com a régua e compasso dos elementos de Euclides, mas pronto. Portanto, isto é a vacina deles, basicamente. Nós estamos à espera da nossa e a deles foi aquilo, a raiz cúbica de 2. Esta não funcionou, mas depois usaram um método um bocadinho diferente. Ok. Há mais uns quantos problemas da antiguidade assim muito famosos. A raiz cúbica de 2, que vem desta história da pitonisa, mas há outros problemas geométricos assim famosos. Há um que é o problema de trisetar o ângulo, ou seja, começando com um ângulo, será que podemos dividir em 3 partes iguais? Eu já vimos num slide lá para trás que podemos bisetar um ângulo, dividir em 2 partes iguais, mas será que podemos dividir em 3 partes iguais? Para eu explicar a resposta a isto, usando a linguagem que tenho estado a usar sobre construir números, tenho que falar sobre esta palavra aqui, cosseno, que eu acho que vocês vão aprender mais tarde este ano. Mas, basicamente, há várias maneiras equivalentes de definir o cosseno. Eu acho que esta não é a maneira como vocês vão definir, mas é a maneira como eu penso sobre o cosseno, que é, se tiverem um triângulo, retângulo, cuja hipótenuse é 1, se este ângulo chamarmos θ, ao lado
ao comprimento deste lado mais curto do cateto mais... Desculpem, não é mais curto, é do cateto adjacente àquele ângulo que chamamos θ, e esse número, a este comprimento, chamamos cosseno. Okay? Não é muito difícil ver que isto é equivalente à definição que depois vocês vão dar, que tem a ver com este comprimento a dividir pelo comprimento da hipótenuse. Claro que se o comprimento da hipótenuse é 1, dividir por 1 é mesmo não fazer nada. Ok. Portanto, com régua e compasso, construir um ângulo θ, ou seja, conseguir desenhar esta reta aqui e aquela reta ali, é a mesma coisa que conseguir construir este número, este comprimento, porque se eu conseguir fazer este comprimento, depois tiro ali a perpendicular e depois uso a régua para juntar este ponto àquele ponto e tenho o ângulo, ok? Portanto, se eu quiser construir, depois dividir o ângulo em 3, é o mesmo que construir este número maior, este segmento de reta mais comprido. Portanto, este ângulo depois aqui seria θ sobre 3 e este comprimento seria cosseno de θ sobre 3. E há uma fórmula que relaciona estes dois números, o cosseno de θ e o cosseno de θ sobre 3, que é esta fórmula aqui. E depois, por exemplo, para quando o ângulo é um ângulo de 60 graus, acontece que o cosseno de 60 graus é 1/2. Portanto, eu substituí aqui cosseno de 60 graus por 1/2 e depois substituí, portanto, 60 graus a dividir por 3, se eu trissetar fico com 20 graus, substituí cosseno de 20 graus, porque é um bocado comprido, substituí pela letra x. 1/2 igual a 4x ao cubo menos 3x quadrado. Portanto, a pergunta de podemos trissetar um ângulo é, podemos construir com régua e compasso o número x que satisfaz esta equação. E, na realidade, quando temos, na maior parte dos casos, em geral, uma equação cúbica, né? Temos ali um cubo, portanto, a maior potência nesta equação é aquele cubo. Em geral, uma equação cúbica não tem uma solução que possa ser escrita apenas com raízes quadradas. E, portanto, a resposta é não. Em geral, não podemos trissetar um ângulo. Outro problema muito clássico era o problema de quadrar o círculo. Quadrar o círculo o problema é o seguinte: dado um círculo, construir um quadrado de igual área. Portanto, começamos aqui com um círculo, nós vamos chamar aquele tamanho ali, vamos chamar-lhe tamanho 1, a área do círculo é πr quadrado, neste caso é π1 quadrado, que é π. Queremos um quadrado como este aqui, que tenha exatamente a mesma área, portanto assim o que perde aqui nestas partes ganha ali nos cantinhos. A área do quadrado é o lado do quadrado aresta ao quadrado, portanto o que nós queremos é um quadrado. Será que conseguimos desenhar um quadrado com aresta raiz de π? Ora, vocês já sabem que a gente ter um número ou ter uma raiz quadrada, em termos de construção com régua e compasso, é a mesma coisa. Portanto, a pergunta é, será que raiz de π é um número construtível com régua e compasso, ou será que π é um número construtível com régua e compasso? E eu posso-vos dizer que a resposta é não, e falha de um modo ainda mais espetacular do que coisas com raízes cúbicas. De facto, tanto raiz cúbica de 2 como a outra coisa de trissetar o ângulo, como π são números irracionais, mas π é um número irracional muito mais malvado do que as raízes cúbicas. Nós em matemática não usamos a palavra malvado, dizemos que π é um número irracional transcendente, enquanto que raiz cúbica de 2 é um número irracional algébrico. Pronto. Enfim, não é a resposta a esta pergunta, não podemos quadrar o círculo. Esta última pergunta, prometo que não vou fazer uma lista ainda maior de perguntas, esta é a última, é só porque é uma coisa que eu acho que vocês também já fizeram em AVT, que é desenhar polígonos regulares usando régua e compasso. Alguns são muito fáceis de fazer, outros são difíceis de fazer, mas possíveis, e outros são impossíveis de fazer em modos exatos. Podemos sempre fazer versões aproximadas, 3, 4, 5, 6, 7, este é um heptágono, não é possível com régua e compasso fazer um heptágono perfeito, ou seja, completamente regular. Podem fazer aproximações, mas não obter exato. Na realidade há uma fórmula, podemos perguntar quais é que são todos os polígonos regulares que podemos construir com régua e compasso,
claro que em termos reais, não é? Quando uma pessoa começa, este aqui é o quê? 9, 10, se eu tentasse fazer o 10 já não ia sair perfeito de qualquer maneira. Principalmente, eu não sei se ainda vos fazem isto, era uma grande maldade que me faziam, era fazer estas construções com tinta da China. É a pior coisa que se pode fazer. Ainda por cima eu sou canhota, portanto, tinta da China, mais régua e compasso, mais escrever com a mão esquerda é o desastre total. Acho que foram as piores experiências que eu tive na escola, foi fazer estas coisas com tinta da China. Enfim, desculpem, uma sessão de terapia. Então, a fórmula que diz quais é que são os polígonos regulares que podemos construir com régua e compasso é sempre que o número de lados é igual a uma potência de 2 levantado a algum k, vezes um produto de números primos de Fermat distintos. Ok, primeiro, eu acho que vocês já sabem o que é que são números primos, não é? São números cujos únicos fatores, os únicos divisores são 1 e eles próprios, portanto 5 é um número primo, porque não se pode dividir 5 por 2, nem por 3, nem por 4, só por 1 e por 5, mas 6 não é um número primo, porque pode-se dividir 6 por 2 e por 3, para além de por 1 e por 6. E o que é que são primos de Fermat? Primos de Fermat são números primos que são desta forma, 2 levantado a 2 levantado a n, falta ali uns parênteses à volta do 2 levantado a n. Não é verdade, nem todos os números da forma 2 levantado a 2 levantado a n mais 1 são números primos, mas quando são, chamam-se primos de Fermat. Portanto, estão aqui alguns exemplos. 5, por exemplo, se eu tiver 2 levantado a 1 é 2, portanto 2 levantado a 2 é 4, mais 1 dá 5, 5 é um primo, portanto 5 é um primo de Fermat. Portanto, se a gente tiver, por exemplo, 3 vezes 5, aqui é um produto de primos de Fermat distintos, vezes 2 levantado a k, pode ser 2, portanto 2 vezes 3 vezes 5 dá 15, portanto podemos construir um polígono regular de 15 lados com régua e compasso. Ok, então vamos fazer aqui uma tabela, aqui está o Euclides, com o seu regra e compasso, raiz cúbica de 2 não, trissetar ângulos não, em geral, quadrar o círculo não, polígonos regulares são estes aqui e os outros não. Ok. Agora vamos para o outro lado da tabela, portanto para o origami. Então, origami, que é esta arte japonesa de dobrar papel para fazer construções, durante séculos foi uma tradição oral, passada de geração em geração. Depois alguém se lembrou de desenhar instruções que, se uma pessoa aprender como é que se consegue ler as instruções, nos permitem fazer, neste caso temos aqui um passarinho de papel típico. E agora mais recentemente, desde há umas décadas, começou a haver uma coisa chamada origami técnico, que é extraordinariamente complicado e que não dá para desenhar aquele tipo de instruções, porque seriam livros inteiros só para desenhar o caranguejo, só para ensinar a fazer o caranguejo. Pronto, eles têm as instruções para este tipo de origami técnico, vêm assim, que são só desenhos assim, em que é suposto, ignorem os círculos, é suposto só fazer dobras, pegar numa folha de papel e fazer todas, de maneira a que apareçam todas as dobras que estão aqui, todas as linhas retas que aparecem aqui têm que ser, vocês têm que fazer no vosso pedaço de papel, não façam isso com o vosso pedaço de papel, senão ficamos aqui até amanhã. As que são a cheio são dobras para cima, as que são a tracejado são dobras para baixo e depois é suposto, magicamente, vocês conseguirem dobrar até aquilo se tornar um caranguejo. Eu não sei fazer estas coisas, mas é impressionante. Mas o que eu queria fazer, a razão pela qual incluí isto aqui é que estão a ver aqui estes números. Portanto, para fazer o caranguejo, o primeiro passo é divide o lado do quadrado em 13 partes iguais, que é parecido com aquela coisa do bissetar os segmentos, neste caso é 13 sectar este segmento. Por exemplo, este aqui, o escorpião, a primeira instrução é divide o canto do papel em 7 ângulos iguais. Portanto, não é trissetar o ângulo, é heptatar o ângulo. Isto para dizer que quando as pessoas começaram a fazer este origami geométrico, começaram também a pensar que construções geométricas, em termos de, por exemplo, trissetar o ângulo, é que é possível fazer exatamente com estas coisas, as dobras do origami. Portanto, começaram a tratar o origami de uma forma mais matemática. Portanto, é isso que eu vos vou explicar agora.
em vez de, portanto, definições, uma reta é uma dobra do papel, um ponto é um sítio onde duas dobras se intersetam, né? Dá ali um pontinho, e depois há os postulados, que aqui neste caso eles chamaram axiomas, que diz o que é possível fazer. Portanto, o primeiro diz, dado 2 pontos, é possível dobrar o papel de forma a ter uma reta entre eles. Ok, certo. Portanto, este aqui, o axioma 1 é mais ou menos a régua, não é? É equivalente àquela régua. O axioma 2 diz, dado 2 pontos, as coisas que são dadas eu estou a pôr sempre a preto e as coisas que é possível fazer, construir a partir do dado, é a vermelho. Dado 2 pontos, eu posso fazer uma dobra que faz com que aquele ponto se sobreponha àquele ponto. Portanto, basicamente eu estou a bissetar o segmento de reta entre aqueles 2 pontos, não é? Dadas 2 retas, aqui, 1, 2, eu posso dobrar o papel de maneira a que aquela reta acerte exatamente em cima daquela reta. Portanto, o que eu estou a fazer basicamente é bissetar o ângulo destas 2 retas. E aí por dentro, axioma 4, dada uma reta e um ponto exterior à reta, eu consigo dobrar o papel de maneira a que esta reta se dobre por cima dela própria e aquele ponto fique no mesmo sítio. Portanto, uma reta que passa por aquele ponto. Então, o que é que eu estou a fazer aqui? Dada uma reta, estou a criar uma dobra perpendicular à reta através daquele ponto dado. Axioma 5. Este é um bocadinho mais difícil de explicar. Dada uma reta e 2 pontos, eu consigo arranjar maneira de fazer uma dobra que passe por aquele pontinho ali e que faça com que aquele ponto vá acertar algures naquela reta. Não diga a partir de onde é que quer que acerte, mas é possível fazer. Portanto, deixa-me só tentar explicar mais ou menos como é que isto funciona. Se vocês estivessem a fazer isto na vida real, com papel e tal, pegávamos neste ponto, e claro que eu posso dobrar o papel de maneira que este ponto vá acertar naquela reta, por exemplo. Se eu fizer uma dobra aqui, assim, paralela àquela, este ponto vai parar ali, não é? Mas, entretanto, aquele ponto também mudou de direção. Portanto, o que eu posso fazer é, pego neste ponto e dobro o papel assim, só curvo o papel de maneira a que este ponto vá para cima daquela reta, num ponto qualquer, e depois começo a deslizar, e consigo ver que isso muda onde é que aquele ponto vai parar. Quando aquele ponto ficar no mesmo sítio, é quando eu ponho peso na curva do papel para ficar uma dobra. Pronto. Aqui está o outro, este aqui é mais complicado, este aqui é o mais complicado e o mais importante, que é, tenho 2 pontos e 2 retas, há muitas maneiras de fazer com que aquele ponto acerte naquela reta, né? Dependendo de que ponto na reta é que eu escolho, mas só há uma maneira, na realidade, não é verdade, há 3, pronto, mas tenho que fazer com que este ponto acerte naquela reta e ao mesmo tempo aquele ponto certo naquela reta. Este aqui é o mais complicado e claro que é aquele que eu vou pedir para vocês fazerem no vosso pedaço de papel, daqui a pouco. Pronto, aqui está mais outros, também 2 retas, aquele ponto vai para aquela reta e aquela reta vai para cima dela própria. Ok, então vamos lá pensar, como é que isto se compara aos postulados de Euclides? Bom, estes aqui, a amarelo, permitem a construção de exatamente os mesmos números que a régua e o compasso de Euclides. Depois, o axioma 6, que eu disse que era o mais importante, é o que permite mais números, e já vamos ver quais é que ele permite. Depois o axioma 7, na realidade, só dá o mesmo que a régua e o compasso de Euclides, não acrescenta nada. Ok. Então, vamos lá pensar o que é que o axioma faz, vamos lá ver o que é que o axioma 6 permite, que números é que ele permite fazer. E aqui é o momento em que vocês vão pegar no vosso papel, ok? E agora, claro que isto era mais fácil, quando dei esta palestra em pessoa, tinha uma folha de papel gigante que eu fiz e depois dobrava para vocês verem, mas vocês vão fazer isto a solo. Boa sorte. Ok? Então, eu vou-vos dizer primeiro qual é que é o objetivo, não façam ainda, e depois eu vou-vos dizer qual é que é a estratégia para conseguir fazer esta dobra. Então, tem a vossa folha de papel e o que nós queremos fazer é, queremos pôr este ponto A, este canto inferior esquerdo, queremos acertar com ele algures nesta reta do 1/4, a 1/4 da altura do papel. E ao mesmo tempo, portanto, queremos fazer isso com uma dobra
que ao mesmo tempo também leva este ponto E, que está a meio, no meio do papel, para esta dobra extra que vocês fizeram, esta dobra inclinada, ok? Do vosso ângulo. E então, portanto, querem fazer uma coisa assim. Então, a maneira mais fácil de fazer, eu acho, é curvarem o papel, peguem neste ponto A e levem o ponto A até aquele cantinho ali em cima. Não dobrem, é só peguem na pontinha do papel e juntem ali, em cima da mesa, é melhor. E agora comecem a deslizar e vejam o que é que isso faz àquele ponto E. Ele há de ir parar a um sítio qualquer, aqui algures no meio. Né? Se vocês fizessem a dobra, com força, o ponto E ia parar aqui algures no meio, acho eu. Portanto, não façam a dobra. Peguem no cantinho, no A, e deslizem ao longo desta linha e vão prestando atenção ao que é que acontece àquele ponto E. Ele vai se mexer aqui nesta zona do papel, aqui em cima. Quando o ponto E, agora nós vamos fazer as coisas um bocadinho aproximadas, está bem? Quando o ponto E parecer que estiver ali em cima daquela vossa linha, AC, vocês, pronto, carreguem no papel para fazer a dobra. É mais fácil desenhar, escrever os números? É isso? Escrever mesmo os pontos ou não? Não. Quer dizer, depois dá jeito, quando tiverem feito isso, com a caneta, desenhem ali o ponto D, ali no papel, quando tiverem feito isso. A parte mais difícil é fazer a dobra. Depois, com o papel, podem fazer ali o ponto D. Pronto, se pelo menos metade de vocês conseguirem fazer a dobra, já temos aqui bastantes ângulos trisetados. Também... Ok. Fica a aguardar que me digam que podemos continuar quando já houver umas quantas pessoas que conseguiram fazer a dobra. Então a pergunta... Meninos, vá lá, vamos lá. Então a pergunta é onde é que está o ponto C? Onde é que está o ponto C? O ponto C é este aqui de cima. Ok, e onde é que ele está? É um ponto qualquer? Sim. Isto aqui é, escolham o vosso próprio ângulo para tricetar. Portanto, este ângulo CAB é o ângulo que cada um de vocês vai tricetar. Portanto, o C é a vossa escolha. Não escolham muito para a esquerda nem muito para a direita, porque senão depois este ponto D é capaz de sair do papel. É só isso. Assiste. Tá bom. Está bem, e o teu? Esse aí está bonito. Quer dizer, não estou a ver exatamente o sítio dos pontos, mas parece-me que está razoavelmente no sítio certo. Se o cantinho foi parar ali em cima da linha do 1/4 e o ponto E foi parar ali em cima da linha do AC, então está espetacular. Ok, para aqueles de vocês que já conseguiram fazer esta dobra, o que eu quero que vocês façam agora é, portanto, desenhem onde é que está o ponto D, que é para quando desdobrarem não o perderem, ok? Portanto, desenhem ali com o lápis onde é que está o ponto D e agora dobrem o papel para fazer a reta AD
Ok? Para fazer esta reta assim. E agora façam mais uma dobra só para... Se vocês olharem agora para o que têm, para as dobras que têm, para as linhas que têm, tem esta linha AB, tem esta linha AD e depois tem a linha AC, e depois tem mais umas linhas auxiliares. Okay? E o ângulo BAC, onde é que está? Oi. Your screen sharing is paused. Why is it paused? Whoops. Ok. Este BAD, este ângulo pequenino que vocês têm é, estou a dizer, 1/3 do ângulo grande com que começaram, BAC. E se vocês quiserem confirmar, é uma questão de dobrar este ângulo, assim como se fosse um acordeão, para verificarem que este pequenino é 1/3 do outro grande. Espero que se confirme, mais ou menos, nos vossos papéis. Os últimos passos, sim. Então, é só porque agora queremos... atrás. O que eu estava a dizer é que queremos confirmar queremos verificar na nossa folha de papel que este ângulo BAD é 1/3 do ângulo com que começámos, que era BAC. E então, para fazer isso, o mais fácil, aqui em termos práticos da folha de papel, é marcar ali o ponto D com um lápis e dobrar, fazer esta dobra desde o cantinho até ao ponto marcado com o lápis. Assim. Que é para se conseguir ver o ângulo. E depois é dobrar o papel aí e depois dobrar mais uma vez, que é para ver que cabem 3 dentro daquele... que estes 3 são iguais. Este aqui, e depois este aqui é o dobro, portanto dá para dobrar em 2 para ver que são 3. Cabem os 3. Confere? Professora, temos aqui uma dúvida. Sim. Lara, pergunta. Força, sem medo. Está calado, pá. Não, está muito longe, não consigo ouvir. Acho que tens de falar mais alto. Vai, vem aqui. Vá, É suposto que tenhamos alguma coisa, além de escrever os pontos. Se o que está roxo é para desenhar ou não? O que está o AC, a reta AC. Quer dizer, quando estamos a falar de origami, desenhar ou dobrar é a mesma coisa. Se quiserem fazer aí com o lápis, é à vontade. Mas definitivamente é uma dobra que queremos que esteja lá. Podem desenhar ou podem não desenhar. Basicamente é tudo o que é uma linha no origami é uma dobra, não é? Exatamente. Agora tens isto, não é? E para o nono B, sim. Uma dobra de A a D da linha a tracejado, sim. Que é para ver que este BAD é 1/3 do BAC.
Aqui estavas com algumas dúvidas. Sim. Então, meninos, façam as dúvidas. Espera lá, se calhar eu posso fazer aqui uma coisa. Posso... como é que é? Vamos lá ver. Escape. Só um bocadinho. Vou tentar pôr a minha cara no vídeo. Como é que eu faço isto? Estão-me a ver? Estou eu em grande no vídeo? Sim. Ok. Vou ter que pegar aqui num... Ora bem, tenho aqui o meu papel. Portanto, vou fazer aqueles passos iniciais do dobrar ao meio. Assim, e agora dobrar um quarto. Espera lá, já mostro. Tenho que fazer assim em cima da mesa. Será que eu posso? Assim em cima da mesa, já está. E depois, já tenho aqui estes dois. E agora vou escolher um ponto aqui em cima para fazer um ângulo. Estou a escolher ao calhas a minha linha AC. Ok. E agora, este ponto aqui, eu quero que vá acertar nesta linha aqui. Aliás, deixa lá ver como, isto para se ver melhor na câmara, eu vou pôr esta a preto. Esta a preto. Devia ter feito isto mais cedo, não é? Ok. E agora, este pontinho, quero pô-lo algures aqui em cima desta linha, de maneira a que este aqui, vá acertar naquela. Portanto, aquilo que eu estava a dizer é, primeiro ponho aqui neste canto e vou vendo onde é que este ponto acerta. Continuo a deslizar, deslizar mais um bocadinho. Já está, já acertou ali em cima. Este está nesta linha e aquele ali está naquela, portanto vou fazer a dobra, a sério. E vou marcar aqui o meu ponto D. Está aqui. Aqui o meu ponto D. E agora, agora o que eu quero verificar é que este aqui é 3 vezes, agora quero criar ali uma linha que vai daquele ponto até àquele, então vou dobrar, se calhar é mais fácil fazer assim para este lado. Não, ficou um bocadinho torta. Não, ainda ficou um bocadinho torta. Pronto, a terceira é mais ou menos de vez. Ok? Então tenho ali aquela linha, vou pôr lá tracejado que é para ficar parecido com o desenho. E o que eu quero verificar é que este é θ a dividir por 3. Claro que não se vê muito bem porque a caneta é muito grossa. Okay? Então para verificar isso o que eu vou fazer é só dobrar assim como dobro este para trás, vou dobrá-lo assim para a frente, 1/3 e agora ali por cima. Pronto, e acertou ali por cima, portanto parece que efetivamente este aqui, mais este aqui, mais este aqui, que são todos iguais, porque eu posso fazer assim e calhar ali, e depois dobro outra vez e calhar ali, todos juntos dão o ângulo grande. Portanto, cada um destes é 1/3. É 1/3 do ângulo com que eu comecei. Faz sentido? Estamos com o som, ok? Tá bom? Acho que sim. Ok, então agora, espera, agora tenho que descobrir como é que eu vou outra vez começar o screen share. Espera lá. Basic. Não, desktop 1. Primeiro quero o Keynote.
desculpem. Aqui está. Share screen. Ok. Keynote. Share. Peço imensa desculpa. Esta parte aqui. Por isso é que eu demorei tanto tempo a fazer isto, porque eu sei que isto demora algum tempo. Play. Rehearse. E agora tenho que fazer new share. Peço imensa desculpa. Isto já. Vamos ver este aqui. Advanced. Portion of screen. Sim, senhora. Para baixo. Não, vai ter lá. Share. Pronto, acho que já está. Já está? Já estão outra vez a ver o slide? Estamos sim. Ok, pronto. Então vamos continuar. Ali temos, ok? E se tudo correu bem, conseguiram verificar na vossa própria folha, se não, verificaram na minha, que aquele ângulo é 1/3 do ângulo com que começamos. Portanto, nós trisetamos o ângulo BAC usando origami. Claro que este verificar de dobrar o papel não é uma demonstração, não é? Mas a demonstração não é muito difícil, tem a ver com desenhar aqui estes 3 triângulos e depois ver que são todos congruentes, por várias razões de congruência, ok? Mas eu vou passar à frente para falarmos sobre as outras construções. Então, lembram-se que trisetar um ângulo tinha a ver com resolver uma equação cúbica, não era aquele x ao cubo, menos 4x igual a 1/2, qualquer coisa assim. Portanto, nós conseguimos resolver uma equação cúbica. Há outra equação cúbica que também podemos tentar resolver, que é x ao cubo igual a 2, e portanto x igual a raiz cúbica de 2. E de facto é possível, isto são as instruções, não vamos tentar fazer, mas é possível. Se fizermos também, pomos este ponto nesta linha vertical e este outro ponto nesta linha horizontal dos 2/3. Quando dobramos isso cria aqui este ponto P e depois este BP mede a raiz cúbica de 2 vezes aquele AP. Portanto, os cidadãos de Ilha de Delos, se soubessem já fazer origami, podiam ter duplicado o altar de Apolo com origami. Agora queria só dizer umas palavras sobre porque é que esta dobra especial nos permite resolver equações cúbicas, porque é que tem alguma coisa a ver com isso. Bom, então, deixa-me dizer que para eu fazer uma daquelas dobras em que ponho um ponto algures em cima da linha reta e posso escolher onde na linha reta é que vou fazer. Vamos fazer. Será que isto vai dar a volta? Sim, vamos fazer aqui uma pausa. Ok. Se eu quiser pôr o ponto A algures na linha reta L, tenho que escolher o ponto O algures na linha reta L, escolho um ponto A na reta L e depois faço a dobra que leva O para A. Não é? E isto cria uma dobra, que é esta linha a vermelho, e acontece que essa linha a vermelho é tangente à parábola que tem foco O e diretriz L. Ops, está aqui a parábola desenhada, esta é a parábola com foco O e diretriz L, ou seja, são todos os pontos que estão à mesma distância de O e da reta L. E se eu pensar em todas as retas tangentes, isso desenha aqui a parábola. Okay? Portanto, fazer uma dobra que leva um ponto algures numa reta é o mesmo que escolher uma reta tangente à parábola dada pelo ponto e pela reta. E portanto fazer isso com dois pontos e duas retas ao mesmo tempo é o mesmo que tentar encontrar uma linha tangente a duas parábolas ao mesmo tempo. E se uma pessoa fizer as contas com a fórmula das parábolas, a equação das parábolas, a equação de linhas retas tangentes,
isto é equivalente a resolver uma equação cúbica. Pronto, e é esse o segredo por trás de resolver equações cúbicas usando origamis. Okay? Depois, só para completarmos aquela tabela, será que podemos quadrar o círculo? Não. Isto tem a ver com aquela coisa do número π ser transcendente, ser um número irracional ainda mais mal comportado do que as raízes cúbicas. Que polígonos regulares podemos construir? Coitado, estes polígonos ficaram escondidos ali em cima. Podemos construir mais. Por acaso podemos construir todos os que estão neste desenho? Não é verdade que possamos, é verdade que podemos construir todos os que são desta forma. Uma potência de 2 vezes uma potência de 3 vezes um produto de números primos de Pierpont distintos. Mais uma vez, primos de Pierpont são números que têm uma certa fórmula, uma potência de 2 vezes uma potência de 3 mais 1. Nem todos os números desta forma são primos, mas quando são, chamam-se primos de Pierpont. Depois escolhemos uns quantos, multiplicamos por uma potência de 2, uma potência de 3, isso dá um número. Com origami podemos construir um polígono regular com esse número de lados. Claro que, como vocês podem imaginar, é um inferno, não é? Fazer isso. Já foi difícil fazer trisetar um ângulo, que é só fazer uma dobra, basicamente, 2. Agora fazer um polígono de 109 lados, podem imaginar que não é muito fácil. Ops, repetiu o slide. Ok. Portanto, cá temos, aqui também falha, portanto, acho que o origami parece ganhar este duelo dos problemas geométricos da antiguidade. Ok, então, só para concluir, que mais é que podemos fazer com origami? Bom, se uma pessoa vai ter o trabalho todo de fazer um polígono regular com 109 lados, mais vale, em vez disso, fazer qualquer coisa, uns animais bonitos, não é? Assim. As pessoas têm mesmo feito coisas impressionantes, que eu não faço a mínima ideia de como é que se faz. Para além de fazer assim, construções mesmo espetaculares, também há aplicações mais práticas. Por exemplo, como podem imaginar, dobrar mapas. Faz sentido. Aqui está. Isto é uma maneira de dobrar mapas que não é aquela que nós normalmente vemos nos mapas que usamos. Bom, agora ninguém usa mapas, né? Porque temos o Google Maps no telemóvel e pronto. Este método de dobrar mapas chama-se Miura-Ori. Ori quer dizer dobragem, origami. E Miura é o apelido de um astrofísico japonês. Porquê é que o astrofísico japonês está preocupado com como é que se dobra mapas? Na realidade é porque isto não é primariamente usado para dobrar mapas. Isto é usado para dobrar asas com painéis solares em satélites. Este aqui do desenho de cima é o Space Flyer Unit, que é um satélite japonês que foi lançado para o espaço em 1996. E se vocês pensarem, a gente quer mandar um satélite para o espaço, quer que ele tenha energia, portanto queremos pôr uns painéis solares, mas precisamos de muitos, não é? Para apanhar muito sol, principalmente no espaço. Não sei se é mais difícil ou não, não deve ser. Mas não se pode mandar uma coisa gigante para o espaço, porque quando vai para o espaço, quando sai da Terra, tem que ser pequenino. Portanto, uma coisa tem que estar muito bem dobradinha e depois estender quando chega ao espaço. Portanto, basicamente é desdobrar, não é? Como um origami. E então, esta dobra dos mapas, a vantagem que tem, vou pôr outra vez, é que tem duas vantagens. Está a dividir o papel em paralelogramos e cada paralelogramo pode ficar completamente plano a toda a altura, a todo o momento. Para papel não é muito importante, para mapas, mas se em vez de papel estivermos a falar de painéis solares que não são flexíveis, se calhar já há alguns que são flexíveis, mas então convém que eles possam ficar sempre planos. E depois a outra coisa é que, ao contrário de, se vocês pensarem como é que se dobra normalmente, se eu escolhi para dobrar uma folha de papel em 4, basicamente dobram ao meio, depois dobram outra vez ao meio, estão a fazer movimentos em muitas direções diferentes. Mas podem ver, esta pessoa que está a abrir este mapa, basicamente só tem que puxar, até podia deixar a mão esquerda parada e só puxar com a mão direita e conseguia abrir só com um movimento numa direção, que é bastante mais fácil de construir
um braço motorizado que faça isso quando se chega ao espaço. Não é? Portanto, foi mais ou menos essa a ideia. Portanto, isto é uma coisa grande. Este aqui mais pequenino, acho que isto era para construir uma vela solar, uma vela que tapa o Sol. Depois aqui nesta parte há um telescópio para olhar para planetas, mas não pode estar ao Sol, porque senão não vê nada. Um guarda-sol. Assim. Outro cientista de origami, que se chama Robert Lang, trabalhou com uma empresa de software alemã que faz simulações de abertura de airbags para empresas de automóveis, para aumentar a eficiência na dobragem de airbags. Com isto conseguiu diminuir o número de testes que é preciso fazer em vida real e, portanto, torna o processo mais eficiente. Outra aplicação é para stents em artérias. Este desenho aqui, isto é uma artéria, está ali o sangue a passar, tem aqui umas coisas amarelas que são uma acumulação de, por exemplo, gordura ou cálcio ou qualquer coisa nas paredes, depois o sangue não consegue passar tão bem e pode levar a infartos. E um possível tratamento para este problema de aterosclerose é pôr o que se chama um stent, que é um tubinho do tamanho certo que mantém a artéria aberta para o sangue passar. Agora, como é que se põe um tubo dentro de uma artéria? A gente não quer cortar a artéria, meter lá o tubo e depois cozer a artéria. O que normalmente se faz é põe-se um tubo assim mais ou menos que parece de arame e vai assim todo encolhido e depois põe-se no sítio certo, põe-se um balão dentro do tubo, depois sopra-se, o balão enche e o tubo fica com o tamanho certo e depois tira-se o ar do balão e tira-se o balão. Mas há também uma equipa de cientistas na Universidade de Oxford que desenvolveu, em vez de ser um tubo, uma coisa que parece assim um tubo de arame com aqueles buracos todos, assim, isto aqui é de metal, mas acho que eles fizeram o protótipo em bioplástico. Portanto, também estudaram qual é que era o padrão de dobragem que depois permite também aumentar, insuflar para ficar um tubo dentro da artéria. Portanto, estas aqui são muito tecnológicas, depois há aplicações de origami um pouco menos tecnológicas. Está aqui uma que houve uma equipa em Bruxelas, uma iniciativa que criou umas tendas de papelão para distribuir à população sem abrigo, porque a cidade proibiu o uso de tendas normais, daquelas de pano que a gente usa para ir fazer campismo, e então tendas de papelão fáceis de dobrar, de desdobrar e de transportar, porque aquilo dá para dobrar tudo. Se eles encolherem, depois aquilo era só meter o braço por dentro do triângulo e ir e andar com aquilo. E acho que tenho aqui mais uma aplicação, acho que esta é a última. Isto foi a Nike contratou uma empresa de design para desenvolver uma nova embalagem para as suas bolas e esta é a embalagem que eles arranjaram. Portanto, arranjaram uns padrões de dobras para fazer as embalagens com esta forma, que era uma forma que ocupa menos espaço e que pode ser empilhada e que também usa muito pouco material e que é muito fácil de dobrar, começando de uma coisa plana, há poucos cortes e poucas dobras a fazer para montar a embalagem. Pronto, e é isso. Fica aqui no fim o último slide, acho que este é o último que eu tenho, é só o desenho de como é que se faz se não quiserem fazer qualquer coisa útil como satélites ou stents, pode sempre fazer passarinhos. Pronto, mas vou fazer stop share, que é para se ver a minha cara também, para eu vos poder ver. Tirando que, onde é que está? Ok, pronto. Muito obrigado, professora, pela sua palestra e por ter aceito este nosso convite. Pronto, e a palestra fica disponível se alguém tiver dúvidas, se alguém não tiver conseguido resolver o origami, ficará disponível no YouTube do colégio, pronto, lá mais durante esta semana ainda. Muito obrigado, professora. Ok, pronto. Adeus, um bom dia para todos.